Opa, como é que vocês estão, seus bandidos? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, eles estão completando uma missão de coletar 4 baús para ganhar itens para a batalha final. Só que toda vez que eles chegam no baú, o dragão da água tá esperando para derrubar o navio deles. O Prota já vai voltando correndo para o navio no mesmo instante, e o Kátil já vai mandando uma corda de magia para ele. Assim que entra, o dispositivo de navegação vai ativando a sua super velocidade do capitalismo. É o barco do Bolsonaro, só quer saber de dinheiro. O Prota fala que está mais rápido do que a última vez. E a Gina perguntando o que é essa sirene. Ela apareceu de novo. Disse pra menina ficar no quarto. E aqui a Cobrona falando que vai partir todo mundo no meio, virando um sapão inchado. E o Prota mandando o Kátil virar pra esquerda. Vão virar sardinha. Mas o Imperador continua usando seu sopro de água, tentando acertar todo mundo. Mas nesse momento, o mestre vai fazendo login no jogo. E o Prota falando, finalmente, hein, mestre? Até que enfim que você logou. Mesmo assim, o Imperador Cobrão continua dando vários disparos, tentando macetar o barco. Mas o mestre pede para o engenheiro mágico fazer invocação do armamento agora mesmo. Mas o Kátil fala que não consegue. Mas o Prota manda ele fazer isso, está tudo bem, relaxa. O Kátil continua dizendo que só pode operar o dispositivo de super velocidade quando está ativado, se sair daqui já era. Mas o mestre vai controlar manualmente o navio de guerra. Começa a aparecer um minigame pra ele. E o Imperador aqui fazendo outro tiro de água, virando mó sapão. E o mestre entra nesse momento e começa a ficar desviando facilmente. A barra de aceleração estava sendo preenchida. E o dragão da água puto, falando pra esses ratos pararem de ficar fugindo. Continua disparando e o mestre desviando. Assim a barra de aceleração continua crescendo. Finalmente vai ficando pronto. E o Prota fica até surpreso, porque não sabia que o seu mestre era bom assim. Ativa a super velocidade e o dragão da água fica muito puto. Eles escapam. O Prota fala que sobreviveram ao primeiro encontro. A partir de agora, ele vai estar usando magia de suporte no deck. A Icel diz que nunca soube que o mestre era tão bom dirigindo. Parece que seu engenheiro mágico está liberado agora. Ele pode ficar bem no grupo 1. O Prota começa a lembrar da Yoka mais uma vez, mas diz que ele pode fazer poções de alta classe. Manda ele fazer algumas no salão mágico. E o Kátil fala que isso é sem chance. Pensou que finalmente teria um descanso. Não tem materiais nenhum. Manda pegar alguns materiais nas masmorras ou algo do tipo. O Prota fala que ele deve ser capaz de fazer um pouco com o que ele já tem no estoque. Fala pra Icel informar os coletores para focar em coletar materiais para poções de alta qualidade. Tem mais 3 locais faltando. Conseguiram as lágrimas de sereia do primeiro local. Um item essencial para o combate aquático, que permite eles respirar debaixo d'água, mas está incompleto. Mas esse tinha que ser de nível mais baixo ainda, isso só vai durar 10 minutos. Ele só pode esperar que consiga algo útil da próxima vez. E se o mestre é bom assim, parece que vão conseguir lutear todos os 4 itens. Mas não, eles têm que obter todos os 4. No outro lado, a missão de coletar materiais para poção de cura de alta qualidade começou, na masmorra diária. Já que precisavam de poções de cura suficiente para 5 grupos, a carga de trabalho cresceu bastante. O mestre tentou ajudar com suas habilidades terríveis e acabaram desperdiçando 6 delas durante o mini-jogos de dificuldade média. Teria um problema se Kátil desmaiasse de estresse, então ajudou a fazer algumas em segredo também. Enquanto isso, o pessoal continua tentando nadar na água. A Edith fala que os demi-humanos não são adaptados na água, como ela esperava. Se a gente expulsar essas pessoas só porque elas não sabem nadar, seria a única a ir para essa missão. Ninguém consegue nadar nem um pouco. Mesmo assim, a Yoka está concentrada, não podiam perturbar ela. Ela está tentando usar magia debaixo d'água. Se não fosse pelo Han, nem teria pedido para ela fazer uma coisa dessa. A Yoka fica tentando, mas de novo ela falha. De todo modo,
sábado, o grupo 4 e 5 conseguiram preencher as vagas vazias, mas o He-Man fala que ninguém quer se juntar ao grupo de ataque principal. Não sabe que tipo de rumor está se espalhando pelo primeiro andar, mas a taxa de sobrevivência é extremamente baixa, parece ser um problema. As residências no primeiro andar já ficaram saturadas, então eles estão mais próximos dos dormitórios. O desconforto de viver em espaço tão lotado deveria ser extremo, mas é estranho que ninguém pareça motivado ainda. O Dika vai avançando de nível para um 3 estrelas agora. O limite de nível e habilidade foram aumentados. E aqui os figurantes falando, e aí Mark, tá vendo? Esse pirralho já comeu 5 pessoas. Mas ele disse que está tudo bem, vão apenas assistir mais um pouco. Se fizerem o que sempre estão fazendo, o mestre nunca vai sintetizar, gente. O que o pirralho como aquele pode fazer no primeiro andar? Aqueles que ele ensinou com amor sobem para andares superiores e ele fica para trás. Agora, um instrutor quer aliados. Ele nunca terá um aspirante a instrutor novo nessa vida. E do outro lado, fica o dragão de água gritando muito puto. E a Jena tentando disparar as flechas. Mas a bênção do deus do mar foi ativado e o monstro fica imune. O que eles vão fazer? Os ataques não funcionam nesse cara. Imune incondicional. Precisam de mais informações sobre esse monstro. Manda tentar achar algumas flechas debaixo d'água da próxima vez que enfrentarem ele. Já viu que ele fica imune, precisam achar um meio de lidar com esse monstro. Manda pular na água com uma corda amarrada no seu peito. Vai puxar ela assim que ela tirar uma flecha. E o Belquista falando que pode ser puxada pelo monstro, cuidado. Mas a Jena fala que não podem usar uma corda mais resistente, mas acha que é uma boa tentativa. Já que deixou o arco longo para ser remodelado, vai usar o curto primeiro. O Prota diz que os dois estão fazendo progresso muito devagar. Não aparecem no deck mesmo que o monstro apareça, apenas foquem no seu treinamento. Ter todos aqui seria o melhor para diminuir o risco, mas nesse ritmo, a parte de rotação dos pontos da missão estará acabado. Precisam aprender habilidades de combate aquáticas úteis antes que isso aconteça, e o mestre continua fazendo a barra de aceleração ficar sendo preenchida. Com isso conseguem fugir, e o dragão da água puto falando que eles são miseráveis, como conseguem ser tão rápidos? E o Prota feliz que o mestre é muito bom. Se esse peixe desgramado aparecer quando o mestre estiver aqui, tá tudo certo. Mas se o mestre não tiver, pode ser um perigo. De novo, o dragão da água continua perseguindo eles, dizendo que dessa vez não vai deixar eles fugir. E o mestre só pegando o piloto automático. Mais uma vez, a hipervelocidade é ativada e eles conseguem fugir. Eles vão ganhando uma réplica de velocidade por ter completado a missão. E o Prota só olhando o dragão, mais uma vez puto e com muita raiva. Conseguem também um tanque de oxigênio de rank B. A Jena vai tentando fazer um disparo aquático. O ataque debaixo d'água parece que funcionou. Então a bênção do deus da água só funciona fora da água, o que é estranho. Também tem uma pedra de invocação de rank B. Permite invocar heróis de território para embarcação aérea. Finalmente conseguiram todos os itens das bases que eles precisavam. Se ele pressionar no ícone e começar a caçada, o estágio final vai começando. Ao contrário do que estava preocupado, o mestre logou e pilotou a embarcação em qualquer momento que o dragão apareceu. Diferente de antes, quando ele logava durante a noite, parecia que ele tinha ligado as notificações do jogo. Com isso, metade dos preparativos para o estágio do boss estão prontos. A Jena fala que a maioria deles dizem que precisam da bênção da deusa. Acha que vão ter que procurar por uma estátua da deusa primeiro, igual quando lutaram com a estátua gigante. Ela tem um entendimento melhor do jogo agora, ela seria uma boa líder. Estão quase prontos, mas ainda falta um pouco. Não acha que o mestre está interessado em tentar agora. O Kat vai precisar pilotar a embarcação quando a luta começar. Então vão ser os 4 contra o dragão. Provavelmente, falando, isso vai ser difícil. Provavelmente vão ter que convocar outros grupos para desempenhar funções diferentes. E fazer com que o grupo de defesa proteja a estátua da deusa até que o grupo de ataque mate o dragão.
tem um número limitado de lágrimas de sereia, então serão os únicos grupos de ataque. Então vão usar isso quando o mestre entrar no jogo. Não podem invocar os outros grupos ainda, só podem trocar as pessoas. É por isso que até chegarem no andar 35, vai trocar um deles pela Youka. Vão precisar ser capazes de usar isso debaixo d'água. Eles ficam perguntando se ele tem certeza, mas o Prota já conversou com ela. A Nerissa fala que faz essa troca, e o Prota pergunta se tá tudo bem. Ela diz que sim, tem algumas coisas para fazer de qualquer forma. E o Belkis está aqui, só analisando a situação. Do outro lado, o pessoal fica perguntando se o He-Man já encontrou alguém útil. Esteve na instalação de treinamento o dia todo, mas está parecendo sem esperança. O He-Man fala que é o mesmo para os outros que estão descansando nas casas. Não sabe como devem preencher a última vaga. Aparentemente só conseguiram 3 pessoas para os instrutores. O primeiro piso estranhamente não parece ter motivação. É como se todos achassem que não vão ser sintetizados. Não importa o quão mal eles se saiam. O grupo 5 deve estar ocupado com recrutamento. Onde é que eles estavam? O Cleitinho fala que eles queriam um membro feminino, então talvez estejam em algum beco escuro, assobiando para as mulheres. E o pessoal fica perguntando se ela quer mesmo entrar no seu grupo. Ela diz que sim, seria perigoso continuar no primeiro andar. Ela diz que na verdade as pessoas estão sendo bastante suspeitas. Todos estão se subordinando a um cara chamado Mark, não de um jeito bom. Lá dentro, a Ryoka fala que sabia, é assim que deveria ser. Estava apenas de férias. Esse é o melhor retorno da maga. Tem certeza que sentiram falta da sua presença. E o Prota já vai perguntando se ela aprendeu a nadar. Começa a ficar puto. A Youka fala que tentou, mas ele pediu tanto pra ela. Prota fala que se for assim, não tem jeito, vai mandá-la de volta. A Youka fala que precisa só de mais um dia e vai conseguir. E o Prota diz que é brincadeira. Vão encontrar a estátua da deusa o mais rápido possível quando a missão começar. Não vão conseguir aumentar muito a quantidade de pessoas. Vai ser mais desvantajoso quanto mais demorem. Só tem 5 frascos de lágrimas de sereia. O grupo 1 vai ser aquele que vai lutar contra aquela enguia. O grupo 2 vai proteger a estátua da deusa. E o Belkis está perguntando se tem certeza que vai ficar tudo bem, lutar debaixo d'água. O Prota pergunta da Youka se ela pode usar magia de fogo de 4º nível embaixo da água. A Youka diz que mal consegue lançar um feitiço em menos de 30 segundos na superfície, mas mesmo nervosa, fica dizendo que consegue. Prota fala pro Belkis que eles vão atrair a atenção da enguia. A Nerissa vai se juntar a eles depois. A Gina vai lidar com os inimigos menos a nossa volta. E a Youka vai ficar no ataque. Os ataques dela não são os melhores debaixo d'água. Manda atacar quando tiver uma abertura. Pergunta se ela consegue fazer isso. O tempo de treinamento durante o dia era de cerca de 20 horas. O tempo podia ter sido controlado pelo território, mas estavam no meio de uma missão. Parece que a Youka tinha aprendido a habilidade de natação básica no território. No entanto, não consegue lançar feitiços embaixo d'água, porque precisa manter sua boca fechada. Para magos elementais, se ela não começar pelos primeiros níveis, a dificuldade de lançar feitiços de nível alto é aumentado, mas o Prota começa a olhar com um olhar matador para ela. Mas a Youka diz que não é que seja impossível, ela só precisa de tempo, até que possa lançar feitiços sem recitar nada. Só precisa praticar, já que entendeu toda a teoria, ela consegue. O Prota fala que vai ter que ficar de olho na Youka a partir de agora. Eles não têm muito tempo para ficar perdendo. O estágio escondido, a caça do deus da água vai começando em breve. O Prota e a Gina continuam treinando debaixo d'água. Quando checaram seus recordes de 100 metros após o nível de habilidade aumentar, quebraram a barreira de 40 segundos. Também conseguiram mergulhar por 10 minutos sem fôlego. Após terminar nosso treinamento de combate aquático à noite, treinaram com armas fora da água na manhã seguinte, mas tinha um pequeno problema. As habilidades se recusavam a ficar combinadas. Isso é um problema, não tinha erro nos seus cálculos, mas deu merda. Ele atualmente tem 20 habilidades. Mesmo possuindo tantas, as habilidades de sinergia que realmente importa não eram vistas.
Quando duas habilidades estão em perfeita sincronia, se fundem. Sua efetividade não é apenas dobrada, ela pelo menos triplica. Se a sinergia for boa, poderia mesmo até melhorar em 10 vezes. Isso é chamada de quebra de limite. Quebra de limite era um processo que um herói de poucas estrelas que não tinha um bom crescimento, desesperadamente, era o que precisavam para competir com heróis prêmios. E a Gina perguntando se a espada dele partiu água. E o Prota pergunta como isso faz sentido, por que tu não tá dormindo? Como pode ver, ele estava treinando. A Gina fala que isso é um exagero, ele praticamente é uma máquina de guerra ambulante. Ele destruiu uma balista, cortou um pedaço sólido de metal e até mesmo cortou o oceano. O que seria se não fosse uma máquina de guerra? O quanto mais forte ele vai ficar? Pelo menos cuide da gente que está ficando para trás. Prota fala que esse é um problema que eles mesmos devem lidar sozinhos. Mas o Prota fala, peraí, lembrou de uma coisa. A Gina, essa garota tem certeza que ela obteve tiro teleguiado, uma fusão entre tiro rápido e detectar fraquezas, durante o treinamento em Niflheim, uma habilidade de arqueira de alto nível, causa dano ao controlar a trajetória da flecha em direção a um alvo. Se for a Gina, cujo potencial sem limite não parece de uma estrela como o Ridigion, como é que seria? A Gina fala que está tendo problemas em fundir suas habilidades, não é, chefe? As habilidades dela se fundiram quando ela estava em uma situação familiar a quando obteve elas. Que tal ele tentar isso? Então era no 5º andar, quando tinha vários goblins muito feios. Daquela vez ele estava dominado por uma loucura. Era tipo, se você me matar, eu te mato. Você sabe disso? O Prota fica com raiva e fala que não foi desse jeito não. Foi isso porque ele ficou mais experiente e habilidoso com aquela habilidade. A Gina fala que se ele era feroz naquela época, agora é como uma máquina de ataque. Sempre frio e calculista em qualquer situação. Já que uma habilidade mental, isso pode ser um fator melhor ainda. Prota fala que então precisa criar situações perigosas de propósito, e isso é complicado. Não diria que foi útil, mas não tenho certeza se foi também. A situação de quando a habilidade obtida pode afetar seu despertar depois. Começa a pensar nisso, e a Yoka continua tentando lançar magias debaixo d'água, e com muito esforço ela consegue quebrar a primeira armadura. Pergunta o que ele achou. Agora ela conseguiu perfeitamente debaixo d'água. Mas o Prota fala que o poder foi fraco demais ainda. E a eficiência de mana. A Yoka diz que pode usar 3 vezes. Depois disso, precisaria beber uma poção mágica. Prota fala que ainda é fraco. A chama que viu no andar 20 não era nada comparado com isso. E a Yoka fala que vai contar com eles, entendeu? O Prota fala que tá bom, não se preocupa. Eu vou te arrastar mesmo se você não quiser ir lá pra baixo. E o Prota tá perguntando da Edith como é que está indo a situação do outro lado. A Edith fala que seu grupo está se saindo bem, mas os grupos 3 estão com problemas. A Kishasha e os Therianthropos. Parece que elas têm enjoo marítimo severo. Também não aprenderam a nadar. Disseram que é um traço racial. Prota fala que em troca de serem fisicamente superiores aos humanos, elas têm outras fraquezas. A Edith diz que não conseguem aprender independente do quanto ensine. A Kishasha mal aprendeu a nadar cachorrinho, mas vai ser difícil pra ela se for pra valer. Prota fala que ao invés de ensinar elas a nadar, seria mais efetivo se livrar do enjoo. A Edith diz que honestamente, todos os grupos fora o 2 estão despreparados. Os grupos 4 e 5 estão com problemas para conseguir novos membros. Lá embaixo, o pessoal fala que tinha uma pessoa criando bagunça. O Mark dizendo que é um mal entendido, só contou a verdade pra todo mundo. Todo mundo tá obcecado em subir pra um andar, mas acabou morrendo. O senhor Gilberto era assim. Mesmo depois disso, ainda havia um motivo pra se juntar a uma unidade de ataque. Mesmo assim, o Cleitinho manda ele continuar só comendo batata. E o Marquinho falando que quer ver quem vai se tornar um cadáver primeiro se ele continuar desse jeito. Foi quando o Cleitinho ficou puto e já amassou a cara dele facilmente. E aí Cell perguntou o que eles estavam fazendo. Briga entre heróis são proibidas, ele não poderia fazer isso. O Marquinho foi salvo por causa disso aí que aconteceu. A Edith diz que o grupo 4 e 5 estão atualmente incompletos. E os novos membros ainda são de 2 estrelas. Prota fala que não tem o que fazer, não tem mais tempo.
vão lidar com o que está acontecendo no primeiro andar quando a missão terminar, mas precisam enfrentar um imenso dragão aquático no meio do oceano, já que ele tem um efeito que nega todo o dano causado acima d'água. Combate aquático é uma habilidade essencial, pelo menos manda fazer todo mundo no grupo 3 aprender essa habilidade. A Edith diz que vai ser similar ao andar 20, se defender contra ondas de inimigos e eles vão estar atacando. Não vai ser como o andar 20, ela treinou bastante, mas o Prota diz pra ela que foi um acidente e está indo nesse momento. Agradece a Icel e fala que ela fez um bom trabalho. A Icel pergunta do Loki se ele vai terminar essa missão com uma tentativa também. O Prota fala que isso nem é uma pergunta, se ele não fizer isso, ele morre nesse andar também. Assim que vai abrindo a sua porta, já tá a princesa do lado de fora, perguntando se ele está ocupado. Ela quer conversar um pouco com ele, e acabou.